Será que é bomba aquele carro que você está pensando em comprar? Hoje eu vou te explicar o que é o conceito de carro bomba e por que na maioria das vezes esse conceito é errado. Por que o carro não necessariamente é bomba? Se você assistir esse vídeo até o final, pode ser que você se dê bem. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra para te explicar essa coisa toda de carro bomba, por que esse carro não vale a pena, por que aquela marca é uma marca fraca, ninguém quer comprar carro daquela marca, você comprou o carro dessa marca, você casou, nunca mais você vai vender esse carro. Calma, respira que é de graça e para de dar ouvido para qualquer Zé Mané aí que nunca teve aquele carro, mas diz que a vizinha do primo, da namorada, do cunhado dele diz que teve aquele carro e aquele carro não presta, que é uma marca fraca. Então essa expressão existe porque existem alguns carros e principalmente algumas marcas que são consideradas fracas, são consideradas marcas que os carros quebram muito fácil, que os carros são caros de manter, ou que não tem peça para reposição, e muitas dessas coisas a gente ouve falar há muito tempo e essas marcas já mudaram. Inclusive, algumas marcas que são tidas como boas já não são tão boas, e algumas marcas que são tidas como ruins já são boas. Antes de tudo, a gente tem que entender aonde nós estamos, né, como público-alvo dos carros. Você já ouviu aquela expressão que existem carros para todos os gostos e todos os bolsos? Pois é, muita gente quer ter um carro que custa mais caro do que ela aguenta manter. Então esse é um primeiro ponto. Não é porque você não consegue pagar a manutenção de determinado carro, que ele é um pouco mais caro de manter, que aquele carro é uma bomba. Simplesmente, talvez você não faz parte do público-alvo daquele carro. E aí, quando o carro fica seminovo, quando o carro fica usado, o preço dele baixa, a gente fala, olha, ao invés de eu comprar esse carro mais simples, que custa o mesmo valor daquele carro mais caro, mas é mais chique, mais elegante, mais cheio de coisa, eu vou comprar um carro mais chique, mais elegante, mais cheio de coisa, mesmo que a manutenção desse aqui seja muito mais cara do que a manutenção desse aqui. Então esse é o primeiro ponto de atenção. Situe-se, veja onde você está financeiramente para você não fazer besteira. Segundo ponto é que existem marcas que realmente foram muito ruins no passado, deram muito problema e ficaram estigmatizadas como marcas fracas. Eu posso citar rapidamente aqui, sem pensar muito, as marcas francesas, sobretudo a Peugeot e a Citroën. Por quê? A Peugeot, por exemplo, durante muito tempo ela tinha os carros com problema de suspensão porque eram carros feitos para rodar na Europa e na Europa o asfalto não é ruim como é ruim aqui no Brasil. Então lá os carros não quebravam, chegou no Brasil, passa no buraco, passa no buraco, passa na lombada, passa no buraco, passa na lombada, a suspensão arrebenta e depois a pessoa pensa, nossa, mas o meu vizinho tem um Gol, faz 300 mil quilômetros e não deu esse problema, o meu 206 em 30 mil quilômetros já tem que trocar a suspensão. Pois é. Então existiu esse problema realmente com a Peugeot antes. Agora com os carros terminados em 8, 208, 2008, 308, 408 e assim por diante, esses problemas acabaram praticamente, porque são carros robustos, tem uma construção forte, tem uma construção robusta, tem uma construção que não vai te dar dor de cabeça que dava antes. Então muita gente ainda acha que Peugeot é ruim e isso é bom para quem compra o Peugeot mais barato, porque se fosse valorizar o Peugeot como ele realmente vale, hoje, os Peugeots terminados em 8, né? Não tô falando do 207, 206, que aí já são carros realmente que não estão valendo a pena do ponto de vista de construção. Pode ser que um ou outro tiveram sorte, mas, em geral, os carros terminados em 8 da Peugeot têm uma boa construção e tem um certo desprezo do mercado. Portanto, eles custam mais barato do que eles realmente valem. É bom para quem compra, mas muita gente ainda tem um preconceito idiota com a Peugeot. E com a Citroën acontece mais ou menos uma situação com a parte eletrônica. Por quê? Como a gente sabe, um dos maiores bordões da Citroën é o Creative Technology, ou seja, eles realmente procuram ter o máximo de tecnologia no carro, o máximo de inventividade, eles colocam coisas que você nunca nem imaginou no carro, porém, estatisticamente falando, é uma coisa óbvia, quanto mais coisa eletrônica tem no seu carro, mais chance tem de dar problema em coisa eletrônica, porque tem mais coisas, né? Você pode pegar, por exemplo, um Corolla que não tem nada por dentro, ele não vai dar problema porque não tem aonde dar problema. Aí você pega um Citroën que tem 200 botões lá cada um para fazer uma coisa mais maravilhosa que a outra, é lógico que com o tempo a possibilidade de dar problema é maior. Mas não que o carro seja ruim. Outros carros também que são um pouco mal vistos pelo mercado são aqueles famosos resto de rico, que são os carros premium, que já tem lá seus quase ou até mais de 10 anos de uso, e aí eles têm um preço hoje equivalente a um carro zero básico, ou até mesmo mais barato do que um Kwid zero, por exemplo. E aí muita gente vai olhar torto e falar, esse carro aí não vale a pena porque é resto de rico. Esse carro aí não é bom porque a manutenção dele é cara. E aí você precisa respirar de novo e entender que às vezes você consegue resolver muitas coisas com duas ferramentas que você usa o tempo todo. A primeira delas se chama Mercado Livre, ou Shopee, e a segunda delas chama-se YouTube. Hoje você compra peça na internet e você aprende a fazer a manutenção pelo YouTube. Não estou falando que você vai fazer uma retífica do seu motor pelo YouTube, mas vou dar um exemplo aqui bem idiota para você entender do que eu estou falando. Minha esposa tem lá um carro que deu um problema numa válvula do turbo,
que é uma peça pequena e barata. Na concessionária cobraram R$ 2.000 para fazer a manutenção. No Mercado Livre, a mesma peça custa R$ 200. E tem vídeo no YouTube mostrando que para fazer a manutenção dessa peça, leva 5 minutos. Você solta 3 parafusos e um conector eletrônico. Aí você coloca outra peça, aperta 3 parafusos, recoloca o conector eletrônico e está feita a manutenção. Então existem pessoas que são preguiçosas e tem pessoas que gostam de conhecer o próprio carro. Não estou falando que você vai virar um mecânico ou vai substituir um mecânico. É lógico que cada caso é um caso. Mas hoje, com a possibilidade de você comprar peças da China ou no Mercado Livre e fazer manutenção em casa muito simples, talvez valha a pena você reavaliar esses carros resto de rico, porque não é só pelo status. O status também é importante, mas é porque às vezes você vai comprar mais barato do que um Kwid Zero, um carro que vai ter um monte de airbag, controle de tração e estabilidade, vai ter mais espaço interno, vai ter mais conforto no rodar, vai ter mais segurança, vai andar mais rápido, acelera mais rápido, freia mais rápido, cabe mais coisa no porta-mala, e aí a manutenção pode não ser tão cara. Então é mais uma coisa para se colocar na sua balança moral aí antes de tomar sua decisão. De toda maneira, é muito importante salientar que carro é dono. Então existem carros com ótima fama que estão deteriorados, existem carros com péssima fama que estão ótimos, com boas manutenções, com atualizações que deixaram os problemas crônicos por passado. Mas aí para você saber disso não tem segredo. Na hora de comprar o carro, você tem que saber de quem você está comprando. Então se você vai comprar de um particular, é um pouco mais complicado, porque se você não conhece a pessoa, se você achou a pessoa lá na internet, você está correndo o risco de lidar com uma pessoa boa e honesta, mas você está correndo o risco de lidar com um trambiqueiro. Então é um risco. Se você compra de loja, é um pouquinho melhor, porque na loja você tem como saber o que as pessoas falam sobre aquela loja, qual é a reputação daquela loja. Hoje é muito fácil, você pode entrar no Google lá, ver as avaliações da loja, e não vai também ver as lojas que tem 5 avaliações, 10 avaliações, porque senão são os próprios funcionários da loja ali que avaliaram. Procura lojas mais antigas, que tenham centenas de avaliações, porque daí você vai ter um bom parâmetro para saber se você está lidando com uma loja idônea e honesta, ou se você está lidando com uma boca de porco que não vai te ajudar se você precisar de uma manutenção no carro depois. Via de regra, carro usado não tá perfeito, ele tem probleminhas, mas às vezes são probleminhas que você vai resolver muito fácil. E às vezes a loja mesmo vai te ajudar. Lógico, tem lei, a loja é obrigada a dar 3 meses de garantia, piriri pororó, mas existem lojas e lojas. E existem preços e preços. Se você sabe que o carro custa 30 mil e você achou uma loja vendendo o mesmo carro a 18 mil, tem alguma coisa errada com o carro. Você não é um espertão que garimpou uma oferta maravilhosa. Na verdade, você está comprando um carro que custa 18 mil e provavelmente tem mais uns 15 mil de manutenção ou de documentação para resolver, e no fim das contas vai sair mais de 30 mil. Então procure lojas idôneas, lojas com boas avaliações, lojas confiáveis, lojas com boa reputação, e não vá comprar o carro mais barato. Faça uma verificação, se possível, leve um mecânico da sua confiança para ver o carro, ou compra o carro, leva no mecânico, mas compra de uma pessoa que você confie, ou de uma loja que você confie, para evitar dores de cabeça. Então o carro é dono. Se você está comprando um carro com procedência, a chance de você ter dor de cabeça é quase zero. E agora que você é dono do carro, não se esqueça que manutenção não é corretiva, é preventiva. Porque quando você deixa para fazer a manutenção só depois que o problema estourou, o preço da manutenção vai ser mais alto mesmo, porque você vai ter que trocar peça, às vezes um probleminha bobo acabou acarretando um problema muito maior. Se você tivesse feito aquela revisão recomendada pelo fabricante que está lá no manual do carro, faz a revisão a cada tantos quilômetros ou a cada quanto tempo, faz a manutenção, troca óleo, troca filtro, troca o que tiver que trocar, provavelmente o carro não vai dar problema, porque quando você leva para fazer a revisão, eles vão ver se tem parafuso solto, se a suspensão tá ruim, se o freio tá acabando e tudo mais, tem desgaste, tem peça solta, e se tiver, eles vão te falar. Se não tiver, você só faz o básico, mas aí você está sempre fazendo a preventiva, ou seja, você não vai ser pego de surpresa, o seu carro não vai explodir do nada, não vai virar uma bomba, porque simplesmente você é um bom dono, você está mantendo o carro do jeito que a fabricante quer que você o mantenha, que é fazendo a manutenção periódica, porque o carro tem vários itens de desgaste, praticamente tudo no carro se desgasta, se deteriora com o tempo. Então você precisa ter consciência de que você precisa fazer manutenções periódicas no carro, e não somente corretivas, que é depois que o carro parou, aí você vai reclamar que o carro é uma bomba, que o carro não presta, porque na verdade o dono ruim é você, não é o carro que é ruim. Outra coisa boa de você fazer a manutenção periódica é que quando você vai revender o carro, você tem ali a prova que você fez manutenções, que você trocou peças, que você deixou o carro em dia, e aí na hora de revender você consegue barganhar um valor a mais, você consegue valorizar o seu carro porque ele realmente vale um pouco a mais, afinal de contas você
descuidou do carro, e aí ele vale a pena para um próximo dono. Agora, se você não gosta de fazer manutenção preventiva porque você pensa que o carro nunca vai estragar, então você vai ficar condenado a usar um Uno o resto da vida, usar um Gol o resto da vida, que são carros que realmente são mais resistentes, mas eles também não são inquebráveis. Mas, de certa maneira, eu acho que você poderia pensar um pouco melhor antes de tomar as decisões, porque muitas coisas são mais por negligência do proprietário do veículo do que por causa da marca. Comenta aqui a sua opinião, quero saber o que você pensa sobre isso, enriquece o vídeo com as suas percepções, vai? Qual carro que você já teve que todo mundo falava que era uma bomba e você adorava? Ou você conhece alguém que teve um carro bom, que todo mundo falava que era bom, mas o carro do cara era ruim? Comenta aí, enriquece o vídeo. Tô esperando seus comentários agora, eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você, tchau!